Vamos abrir as Escrituras em Levítico capítulo 10. Este será o nosso texto de hoje. Nós vamos trabalhar com todo este capítulo. E ele é a sequência daquela importante cerimônia da consagração dos sacerdotes e também a conclusão da primeira grande parte de Levítico, onde Moisés instrui o povo e os filhos de Arão acerca do culto, acerca das ofertas. Então aqui nós vamos ter uma conclusão dramática dessa parte. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor diz: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas, ao Senhor, e comei-a, sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar
e contra Itamar, os filhos de Arão ficaram e disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta não foi trazido o sangue para dentro do santuário, certamente devíeis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, Deus por satisfeito. Amém. Vamos orar? Ó Senhor, estamos diante de um capítulo do texto de Levítico que requer mais uma vez que descalcemos os nossos pés, curvemos a nossa fronte e nos humilhemos diante de Ti, diante de Tua santidade, do Teu poder, diante da Tua realeza. Ó Senhor, observamos aqui a disciplina do Senhor ao Teu povo, alcançando seus líderes em primeiro lugar. Pedimos que o Senhor ilumine nosso entendimento, tenha misericórdia do nosso coração, para que nós ouçamos o que a Bíblia tem a dizer a respeito deste caso, que nós aprendamos, que nós apliquemos, que nós vivamos, segundo as forças que o Senhor nos dá, para vivermos de modo digno do Teu nome. Guarda-nos, Senhor, de qualquer manifestação de adoração que esteja contra a Tua vontade. Guarda-nos da nossa vontade, do nosso desejo de fazer conforme queremos. E ensina-nos que a Tua vontade é muito melhor que a nossa e que ela deve ser cumprida. Ensina-nos que o santo culto deve ser reverente e obediente. Ensina-nos através do que aconteceu com Nadab e Abiú. Ensina-nos através do que aconteceu com Eleazar e Tamar. Ensina-nos através da postura e das falas de Arão. Ensina-nos, Senhor, também através da vida, do ensino e da postura do Teu servo Moisés. O Senhor faça isso por nós nessa noite, no nome daquele que é o Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Chegamos ao capítulo 10 de Levítico e lembremos aqui, como eu disse anteriormente, que é a ocasião que precede esse grande acontecimento aqui no meio do povo, e este é um momento em que Deus visita o seu povo disciplinarmente de modo muito assustador. Isso acontece exatamente depois de Deus ter dito a Moisés e ter ocorrido toda a cerimônia do culto judaico. No capítulo anterior, capítulos anteriores, 8 e 9, nós temos o primeiro culto no tabernáculo, exatamente como Deus havia dito que deveria ser. E no capítulo 10, nós já temos a corrupção daquele culto. Então não precisou de alguns anos para que o povo, através dos seus líderes, começassem a se desviar do que Deus tinha dito a respeito do culto. Nós vamos observar, tanto lendo o Levítico como os outros livros de Moisés, que o culto é central nessas narrativas, tanto de Gênesis como Êxodo, como Números e Deuteronômio, bem como nós temos visto em Levítico. O culto faz parte da vida do povo de Deus e é a parte mais importante da vida do povo de Deus. A corrupção do culto nas narrativas, nas histórias do Pentateuco, é a corrupção da vida. Se o culto está corrompido, a vida do povo está corrompida. Então, vimos que Deus havia determinado tudo quanto Ele queria que fosse feito no culto. E isso não é uma posição autoritária de Deus, mas uma posição de autoridade de Deus como rei, dizendo como deve ser adorado. E vemos aqui
nessa porção uma sutil mudança que aos olhos de muitos no nosso tempo seria uma bobagem. Quando nós olhamos para a história de Nadab e Abiú, nem sabemos, nem podemos ter certeza se o que eles fizeram foi intencional. O texto não nos dá margem para entendermos que foi deliberada a posição ou calculada a postura deles de oferecer fogo estranho ao Senhor. E mesmo assim, o Senhor executou os 2 sacerdotes. É de fato uma posição da parte de Deus muito rígida, mas que ensina ao povo muitas coisas relacionadas à santidade do culto. Este capítulo nos ensinará sobre a importância de observarmos os mandamentos de Deus sobre a adoração pública da igreja. Esse capítulo nos ensinará sobre o papel dos líderes em conduzir esta adoração. Deus requererá, em primeiro lugar, dos líderes a corrupção do culto ou a fidelidade do culto. A desobediência, tanto dos líderes como do povo, redundará em muitos problemas. Esse capítulo também nos mostrará que a liderança do povo de Deus é um pilar importante na adoração pública. Aqui não confundamos com nenhum tipo de enaltecimento da liderança ou divinização da liderança, ou mesmo qualquer posição sectária sobre liderança. Mas tanto no Antigo Testamento como no Novo, como nós vamos ver, o Espírito Santo nos mostra que os líderes ocupam um papel fundamental na adoração pública da igreja. Não somente como eles conduzem a adoração, ou a sua fidelidade ao que Deus diz, mas a própria vida deles, a própria conduta deles, o próprio ensino deles será uma bênção para a igreja ou será uma maldição para a igreja. Desobedecer a Deus, ainda que sem uma real intenção de rebeldia, é alvo da repreensão do Senhor, assim diz o texto. Mas há uma diferença aqui entre o erro de Nadab e Abiú e o erro de Arão e seus filhos. Não sei se vocês chegaram a perceber no texto que Moisés repreende severamente Arão, Eleazar e Itamar, porque eles deveriam ter comido a oferta pelo pecado e não fizeram isso. Corromperam o culto também. Perceberam? E Deus não matou Eleazar e Itamar. Por quê? Porque Deus havia dito que os sacerdotes deveriam comer. E quando Moisés chega e observa o bode que foi oferecido em sacrifício, o bode tinha sido todo queimado. E as partes que os sacerdotes deviam ter comido não foram comidas. Então Moisés repreende Arão. E Arão responde. Então por que Deus não executa também Itamar, Eleazar e Arão? Vamos observar como a graça de Deus se manifesta em toda essa história, como o amor gracioso de Deus aparece aqui de modo sublime, direcionado para a igreja, nos ensinando muitas coisas hoje. Então, ainda em termos de introdução, irmãos, o papel dos sacerdotes era vital para a sobrevivência da comunidade, porque eles estavam situados entre as expectativas de Deus para Israel, tanto também em relação ao pecado do povo em relação a Deus. Eles eram uma espécie de mediadores. Então Deus tinha expectativas a respeito da resposta do povo. E o povo era pecador. E o sacerdote tinha que mediar isso através dos sacrifícios. Não poderia haver uma comunhão contínua entre Deus e o povo se os sacerdotes deixassem de cumprir o seu papel e os seus afazeres que Deus havia ordenado. Veja o capítulo 4 de Levítico, volte comigo lá. E veja um versículo aqui importante para entendermos isso. O versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá
pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Então, o sacerdote ungido aqui é o sumo sacerdote, né? Como nós estudamos na ocasião que vimos esse capítulo. Então, ele precisava suplicar ao Senhor perdão pelos seus pecados e sacrificar também. Ele não podia permanecer em pecado oficiando o culto. Isso atrairia a ira de Deus, o juízo de Deus, e seria uma grande desgraça para o povo. Então, os sacerdotes ocupavam uma posição indispensável para a manutenção da comunidade, para a fidelidade do culto e para a satisfação de Deus no que seria oferecido ali. E aí agora é importante, ainda na introdução, nós olharmos para Cristo. Que os sacerdotes precisavam sacrificar para serem perdoados, para continuarem fazendo o seu trabalho. Cristo não sacrificou um animal várias vezes, não sacrificou animais várias vezes para que fosse perdoado para oficiar o culto e a adoração. Cristo mesmo deu-se em sacrifício e é o sacerdote perfeito. Então, Cristo é a expressão máxima disso que Deus exige dos sacerdotes. Mas, ainda assim, nós temos uma relação do que está aqui com os ministros do Novo Testamento. Paulo usa exatamente este capítulo no capítulo 3 de 1 Timóteo. Quando ele fala da postura irrepreensível dos bispos, dos pastores da igreja. Quando ele fala da conduta deles em relação ao vinho, por exemplo, vamos ver que a recomendação que Paulo faz lá, Deus fez aqui, a Arão e sacerdotes. Nós vamos perceber que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 3 que o bispo deve ser apto para ensinar. E aqui Deus diz aos sacerdotes que eles devem ensinar o povo. Eles devem ser zelosos no ensino da doutrina ao povo. Paulo usa exatamente o ensino que está aqui, a partir do verso 8, lá para os ministros do Novo Testamento e todos aqueles que viriam depois. Então, Paulo está dialogando com a santidade dos ministros ensinada no livro de Levítico. E aí nós precisamos reconsiderar aquilo que eu já falei em outras ocasiões, que devemos ter muito cuidado quando nós escutamos alguém dizendo assim: os livros do Antigo Testamento não servem mais. Temos que ter muito cuidado com essa fala, porque mesmo o que foi cumprido é útil. Mesmo o que nós não fazemos mais é útil para o nosso ensino. Porque nós olhamos para isso que se cumpriu através das lentes de quem cumpriu ou como foi cumprido. E aprendemos muitas coisas sobre isso no Evangelho, nas epístolas, no Apocalipse, no livro de Atos. Então, dito isso, vamos para o texto. Peço que os irmãos voltem seus olhos para os 2 primeiros versículos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Quando nós lemos esse versículo, não sei se vocês sentem assim certa confusão de mente e dificuldade para entender por que Deus se desagradou disso. Porque se eles colocaram fogo no incensário, colocaram incenso lá, com incensário, com fogo, por que Deus se agradou disso? Por que Deus não se agradou disso? Exatamente. Esse fogo foi aceso por eles. Não era aquele fogo do verso 24 do capítulo 9. Veja, o versículo acima, anterior. E eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Nadab e Abiú usaram outra fonte de energia para o incensário, que não era o fogo que Deus tinha aceso. Algo desautorizado pelo Senhor. Eles não podiam fazer isso. Eles violaram o que Deus havia dito. O incenso fumegante simbolizava as orações dos santos. Assim nos ensina o Salmo 141. E aqui eles estavam criando sua própria forma
de realizar o serviço litúrgico. Como eu disse, não sabemos ao certo qual foi a intenção de Nadab e Abiú. Pelo contexto, nós temos aqui alguns indícios, porque o texto da Escritura nunca é solto. Então a Escritura vai falar mais à frente aqui do problema da bebida, que os sacerdotes não podiam, em nenhuma hipótese, ministrar no altar depois de ter consumido bebida alcoólica. E eles tinham acesso direto a isso por causa das ofertas de libação, com vinho. Eles não podiam consumir. Não era impedimento para eles consumirem vinho fora do culto, ou em dias que eles não fossem ministrar, mas nos dias que eles iam ministrar, eles não poderiam ter consumido. Talvez o caso de Nadab e Abiú tenha se dado por uma postura de irreverência e de intemperança. E isso vindo de uma postura moral, não apenas num ato impensado. Se fosse no nosso tempo, nós diríamos assim: vamos ter misericórdia dos nossos irmãos, porque eles fizeram sem nem pensar direito. Vamos para frente. Não é? Vamos para frente. No caso aqui, Deus estava dando um testemunho muito poderoso a toda a nação, que estava aprendendo sobre o culto que Deus havia ensinado. Então, nessa passagem, lemos que o fogo de Nadab e Abiú era estranho. Isso significava que ele não tinha vindo do Senhor, tinha vindo de outra fonte. Os sacerdotes violaram o mandamento divino. E aqui, irmãos, nós precisamos considerar algumas coisas muito importantes. Mas antes de abrir outra passagem aqui que eu quero ver com vocês, veja o verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Veja que nós temos aqui algo muito interessante. Eles pegam a fonte de energia, que é o fogo, e colocam no incensário, que não era o fogo que o Senhor tinha aceso sobre o altar e que não podia ser apagado, como diz no capítulo 6, que o fogo arderia continuamente no altar e não se apagaria. E Deus, então, julga esses sacerdotes que geraram fogo estranho para o culto com fogo. Deus visita com fogo e mata os queimados, mostrando a todo o povo que Deus é quem conduz o seu povo e não a má vontade ou a negligência dos sacerdotes, de que Deus julga os sacerdotes para ensinar ao povo o temor do Senhor, e que se o povo não obedecesse a Deus e não temesse a disciplina, o povo também seria julgado, como nós vamos ver na peregrinação do deserto, Deus matando muita gente. Então, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 15. Esse texto é um bom exemplo, um bom paralelo para nós pensarmos sobre este caso de Nadab e Abiú. Capítulo 15, verso 10. Vamos ler até o versículo 23. Esta é uma história bem conhecida dos irmãos. Primeiro Samuel, capítulo 15, verso 10. O texto diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Que palavras eram essas? Vocês se lembram? Exatamente. Saul estava certo que tinha obedecido. O texto vai continuar no verso 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus.
O resto, porém, destruímos totalmente. Como se Saul estivesse dizendo assim, não é bom? A gente pegou todos os animais perfeitinhos, né? Como diz a lei. A lei não diz assim, que não pode ser animal doente com defeito. Pegamos todos e vamos adorar ao Senhor. Então disse Samuel a Saul no verso 16: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E, olha, irmão, deixa eu interromper aqui para fazer um comentário. Esse é o tipo de crente que usa o mandamento para justificar o pecado dele. Não sei se você já conheceu algum desses, ou se você mesmo já fez isso. Você usa a escritura para dizer, não, mas a Bíblia não diz isso. Eu obedeci, continuando aqui, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí hoje os crentes dizem assim, né? Mas Deus conhece a intenção do coração. A gente errou, mas a intenção era boa. Saul também, irmãos. Veja que Saul está certo aqui que estava obedecendo. Mas a gente fez o que Deus mandou, a gente matou todo mundo, o povo só pegou os melhores animais para oferecer ao Senhor. Saul poderia ter até boa intenção, irmãos, mas nenhuma boa intenção em desobediência é boa para Deus. Toda desobediência, mesmo com boa intenção, para Deus é desobediência. Agora, nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Sim. Uhum. Ele deixava. Uhum. Até o próprio episódio com a pitonisa de Endor, mais uma vez a gente vê o coração de Saul dividido, né? Porque ele mesmo tinha mandado executar e ele mesmo vai atrás depois, né? Então é como se um líder cristão rechaçasse todo o trabalho de feitiçaria, mas por querer saber a vontade do Senhor, ele procurasse uma feiticeira. Foi exatamente isso. Um pastor dizendo feitiçaria é pecado, mas eu quero saber a vontade do Senhor, estou desesperado, vou procurar uma cartomante, vou procurar qualquer pessoa que faça algum tipo de magia para eu saber o que é que o Senhor tem a me dizer. Saul era exatamente essa pessoa, né? Extremamente dividido. E Deus rasgou o seu reino. Boa intenção, falta de controle. Mais uma vez a gente vai ver isso se repetindo nas Escrituras. Várias vezes nas Escrituras. Quando nós lemos a partir do verso 3, nós vamos perceber algumas coisas a respeito de prioridades espirituais. O verso 3 vai dizer assim: E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim.
e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Veja que Deus indica aqui as duas grandes finalidades do culto: revelar a sua santidade e ser glorificado. Essa é a finalidade do culto a Deus. O culto deve proclamar a santidade de Deus e Deus deve ser glorificado. E aí, irmãos, inevitavelmente nós precisamos fazer uma aplicação aos cultos irreverentes do nosso tempo. Com telões de LED, jogo de luz, gelo seco, entrada fantástica assim, para começar o culto. Algumas igrejas, fogos de artifício, e chofar, e uma série de outros instrumentos. A irreverência começou a fazer parte da igreja. Igrejas que batizam em toboágua. Total perca de temor ao Senhor. Nós não estamos falando de um modelo europeu de culto, estamos falando de um modelo bíblico de culto. O culto é solene. Ele deve ser respeitoso, cheio de temor, porque ele deve revelar a santidade de Deus e deve levar o povo a glorificar a Deus. Veja a frase: eu mostrarei minha santidade e revelarei minha glória. Isso deve causar impacto em nós, porque a intenção dessa frase era causar impacto nos leigos lá em Israel, quando o caso de Nadab e Abiú aconteceram. A prioridade do culto é Deus. Não temos outra prioridade no culto. Sua glória e sua santidade devem ser reveladas no culto. O culto não deve se desviar nem da direita, nem para a esquerda. Por isso, nenhum elemento estranho deve ser inserido ou mantido no culto, porque Deus é zeloso por sua adoração. A adoração deve ocorrer como Deus diz que deve ocorrer. Agora aqui, o que nos chama muita atenção no verso 3 é o silêncio de Arão. Percebe? Que ele se cala. Arão nem chora a morte dos filhos. E Deus repreende Arão mais à frente com Moisés, dizendo assim: não chore. Isso aqui é difícil, irmãos. Lembra daquela fala de Jesus: se você não odiar pai e mãe mais, se não odiar pai e mãe, você não é digno de mim? Quando a gente olha para essa palavra, a gente pensa assim: mas misericórdia, como é que você vai odiar o pai e a mãe? Eu vou falar disso no próximo domingo à noite, no Evangelho de Marcos. O ponto de Jesus é assim. E é o mesmo ponto aqui. O ponto de Jesus é assim: eu não ocupo o segundo lugar na vida do meu povo. Eu só ocupo um lugar. Se eu não estiver nesse lugar, eu não estou. O meu povo deve me amar de tal modo, com tamanha intensidade, que qualquer outra relação pareça ódio. Esse é o ponto. Vocês estão entendendo? O meu povo deve ter tamanha estima, afeição e amor por mim, que qualquer outra coisa pareça ódio, diante da forma que o meu povo me ama. Como é que alguém pode ser crente por sua força? Me diga. O silêncio de Arão, irmãos, aqui ressaltou fortemente ao povo a gravidade do que havia acontecido. Arão está dando um testemunho para o povo também, quando ele se cala. Diferente aqui de outros momentos extremamente emocionantes das Escrituras. Vocês se lembram quando os irmãos de José dizem a Jacó que José foi morto? Se lembram como Jacó reage? Lembram? Ele chora a morte do seu filho. Muito. Vocês se lembram quando chega a notícia a Davi sobre a morte de Absalão? Chora muito. O lamento de Davi por Absalão é uma coisa emocionante, mesmo a gente sabendo quem era Absalão. Mas aqui, diante da morte dos seus filhos, Arão não chora.
Porque Deus era mais importante. Porque a adoração a Deus era mais importante. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Somente o Espírito Santo para colocar isso na mente de cada um de nós. Que a nossa relação com Deus é mais importante do que as mais profundas afeições que nós temos por nossos filhos. Que o que nós sentimos por nossos filhos não pode ocupar o lugar do que sentimos por Deus. Arão possivelmente discerniu o que havia acontecido, e a gente vai ver mais à frente que foi exatamente isso que aconteceu. Aí vemos agora o verso 6, o que o texto vai dizer. Veja só, Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. O povo pode lamentar o que aconteceu. Vocês não se desesperem diante do que aconteceu. Vocês são ministros do altar. O zelo que vocês devem ter por Deus deve ser maior do que o zelo que vocês têm por um parente. E aí no versículo 4, 5 e 7, nós vemos recomendações importantes acerca da remoção do corpo dos sacerdotes, porque Arão e os outros não podiam lidar com o cadáver. Então no verso 4, 5 e 7 nós lemos: então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. E aí nós lemos no 5. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés havia dito. E o 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Arão e seus filhos obedeceram o que Deus estava dizendo. Imagine só. Deus não dá dizer assim: não cheguem perto do cadáver. Deus disse ao pai de 2 filhos mortos: não chegue perto do cadáver. Eles profanaram o meu culto. E você tem o óleo da unção sobre si. Como é que nós servimos a Deus, irmãos? Porque isso aqui que a gente está lendo deve fazer nosso coração tremer, viu? Deve fazer nosso coração tremer. Deus é zeloso por sua glória e santidade. Com isso devemos aprender que Deus não ama nada acima dele. Nem mesmo a igreja. Deus não ama mais a igreja do que a si mesmo. Porque senão ele estaria sendo idólatra. Deus ama a si mesmo em primeiro lugar. E como nós podemos amar outra coisa à frente de Deus? A vida piedosa não usa de artifícios desobedientes para facilitar o cumprimento do que Deus requer. Era mais fácil, talvez, para Nadab e Abiú ter fogo estranho. Mas Deus não queria que eles fossem da forma mais fácil para a adoração. Adorar como Deus diz é o caminho que a Escritura recomenda. No tempo em que vivemos, meus irmãos, a grande busca pela autossatisfação tem afetado muitas igrejas, muitos cristãos. O culto deve satisfazer as pessoas. Cultos à personalidade, idolatria do eu, por aí vai. A busca por satisfação de formas variadas, seja no estilo musical que uma igreja oferece, seja na sua arquitetura, seja na sua organização interna, seja como ela usa as luzes, seja no tipo de sermão, seja no tipo de móveis que a igreja tem, o seu mobiliário interno, na nave de adoração, onde a igreja se reúne para adorar a Deus. Isso tem gerado autossatisfação nas pessoas. Mesmo aqueles que estão em igrejas sérias, muitas vezes têm buscado autossatisfação nessas coisas passageiras. Nas suas arquiteturas, nos seus bancos,
na sua forma de adorar e tem olhado mais para essas coisas passageiras do que para o próprio Deus. Deus está reprovando isso. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Agora vamos para o verso 8 até o verso 11. Vamos examinar aqui o que Deus diz acerca da liderança dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Essa parte tem tantas coisas aqui a nos ensinar a respeito da postura de Arão e seus filhos e também da postura dos ministros do Evangelho no nosso tempo. Há uma pressuposição muitas vezes escandalosa no meio dos reformados a respeito do uso da bebida, porque afirma-se que a teologia da reforma também se desenvolveu na Escócia, e a Escócia é a terra do uísque. Ou que no próprio Israel o vinho era consumido tranquilamente. Precisamos registrar, irmãos, que Deus sempre reprovou a embriaguez. Sempre. Embora o uso moderado seja permitido pelas Escrituras, Deus instruía seu povo a respeito dos perigos da própria ideia de moderação que o povo tinha. Porque a ideia de moderação de uma pessoa pode ser extremamente pecaminosa. Eu conheço meu limite. O limite dela já é assim, antes de cair. Meu limite é aqui. Se eu estiver perto de cair, então é o meu limite. Mas estou bem. Curiosamente, Paulo vai lidar com isso aqui. Com a mesma recomendação que Deus fez aos sacerdotes. Se afastem do vinho. Ensinem o povo. O sacerdote deveria mostrar pureza. É isso que consta, veja, no versículo 10. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Veja, até no exercício das profissões do nosso tempo, o uso da bebida é proibido. Imagine você pega um Uber com um homem bêbado dirigindo. Você permitiria que sua esposa, seu pai, sua tia, seu filho fosse operado por um médico embriagado? As leis de trânsito que nós temos no nosso país, por exemplo, reverberam princípios das Escrituras. Porque se você dirige embriagado, você põe em risco sua vida e de outras pessoas. Um sacerdote faria a mesma coisa. Primeiro, era um símbolo, ou melhor, revelava profunda intemperança, falta de domínio. Qualquer um que pretenda ser ministro do Evangelho e for enlaçado por vícios, afaste-se de qualquer trâmite para ministrar o povo. Porque essa imoderação levará a igreja a um grande colapso. Se a liderança desanda, a igreja é extremamente prejudicada. Extremamente prejudicada. Isso é mostrado aqui em Levítico, é mostrado também no Novo Testamento. Temperança era um fator primordial para o sacerdote, assim como é um fator primordial para os líderes hoje. Não há proibição, como disse, para o uso da bebida, mas há uma série de recomendações. E há mais recomendações para o afastamento do que para o consumo. Na verdade, não há incentivo para o consumo. Há permissão. Isso aqui precisa ser visto à luz do Novo Testamento. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Há aquela passagem que Paulo diz a Timóteo para tomar um pouco de vinho. Mas Paulo está falando da frequente enfermidade de Timóteo, não é? No estômago. Então, se há algum incentivo, talvez esse de Paulo,
seja um deles para uma finalidade própria. Mas veja o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, acerca do ministro, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Quem é controlado pelo vício, pela bebida ou por qualquer outro entorpecente, vai seguir essa lista aqui, não necessariamente preenchendo toda ela, mas vai experimentar isso de alguma forma. Alguns ficam violentos, outros, em vez de violentos, ficam covardes, né? Ficam chorões, dizem que ama todo mundo, viram vítima. Alguns homens viram mulher, por aí vai. Quem é pobre fica rico, né? Inimigo de contendas. Uma coisa que uma pessoa viciada tem é contenda. Porque o prejuízo que ela causa, tanto à sua vida como à vida de outros, é grande. Então, essa lista de Paulo, ela segue inicialmente essa ideia do vinho, porque a ideia do vinho aqui, imoderado, né? Por isso que é não dado ao vinho, não é a proibição do consumo, mas a ideia de alguém entregue ao vinho, é uma pessoa sem controle, sem domínio, e que o entorpecente o domina. Isso não pode ocorrer entre ministros. O ministro deve ser dominado pelo Senhor, não pelo vinho, não por qualquer outro entorpecente. O versículo 11, deixa aí marcado 1 Timóteo. O versículo 11 de Levítico vai dizer: e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, no verso 2 de 1 Timóteo, capítulo 3, o texto diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Veja o contraste de temperante com alguém que consome imoderadamente a bebida. Sóbrio também é um contraste, porque a ideia de sobriedade aqui é uma ideia de equilíbrio. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, a aptidão para ensino aqui também condiz com a recomendação de Deus a Arão no verso 11. Os sacerdotes deveriam ensinar o povo. Estes são versículos que apontam para algo muito claro, tanto para a antiga aliança como para a nova aliança. Os ministros devem ser exemplo para o rebanho na sua vida moral e no seu trabalho, em como conduzem o culto, em como ensinam a palavra e como vivem a vida comum nas suas casas, na sociedade e na igreja. É o vinho. Exato. Perfeito. Perfeito. Esse exemplo que o presbítero Luiz deu é perfeito, de Efésios, né? Em que quem é senhor sobre o crente? No mundo grego e romano, e também no mundo antigo, do antigo povo hebreu, né? A ideia do vinho era uma ideia de alegria também. O vinho gerava alegria no coração. Então, muitas vezes, e até hoje, aqueles que são dados à bebida, procuram na bebida essa alegria imediata. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo, Espírito alegra mais e mais eficazmente do que o vinho. Diga silêncio. Sim. Algumas coisas importantes a considerar no texto de Provérbios. Primeiro que não devemos considerar provérbios como leis. O caráter de provérbios é diferente do caráter da lei. Segundo que Provérbios é um livro que fala de modo geral de muitas coisas. Então, por exemplo, você vai ler em Provérbios, fale ao tolo de acordo com a sua tolice, depois você vai ler, não responda ao tolo de acordo com sua tolice.
Isso vai depender do contexto. Então, em Provérbios nós temos ditos gerais a respeito de situações que em dados momentos aquilo vai se aplicar e em dados momentos aquilo não vai se aplicar. Quando nós lemos, ensina a criança no caminho que ela deve andar, aquilo é um dito geral, não é uma promessa. Muitos crentes tomam aquilo como uma promessa ou como uma lei. Então é certo que se eu ensinar o meu filho no evangelho, ele nunca vai se desviar. Não é isso que o texto intenta ensinar. O texto está dizendo que se você dá um rumo para a criança, ela vai seguir. Então você vê um menininho pequenininho já influenciado pelo pai a jogar bola. E o pai compra meião, compra chuteira, bota na escolinha, compra camisa, leva o menino para o estádio, bota o menino para assistir jogo em casa. Ele vai naquilo ali. E ele vai ter na cabeça que ele quer ser o próprio Messi, o próximo Messi. Porque ele está seguindo aquele propósito. E alguns chegam, né? Alguns poucos chegam. Mas aquela é uma ideia geral. Da mesma forma está acontecendo em Provérbios. Então, na cultura hebraica, o vinho trazia exatamente essa sensação de alegria. Esse não é um problema. O problema é depositar nisso toda a minha expectativa de esperança e de alegria. Então, da mesma forma, Paulo vai dizer que o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, o exercício físico pode trazer muita alegria ao coração do cristão? Pode. Há pecado nisso? Não. Mas quando o cristão começa a colocar o exercício físico como a sua fonte máxima de alegria e não o Senhor, pecou. Então, o prazer em comer e em beber não é proibido na Escritura. A imoderação em relação a isso é idolatria. Então, o crente deve tratar isso de modo moderado. Ou se abster. Alguns se abstêm. Né? Não sentem falta disso. Ok? Vejamos então, irmãos, algumas coisas aqui importantes sobre o ministro. Com base no que Moisés ensina em Levítico, com base do que Paulo ensina no Novo Testamento, e algumas reflexões aqui e aplicações também sobre isso. Em primeiro lugar, meus irmãos, o ministro deve ser alguém preparado. O texto diz aqui que ele deve ensinar ao povo, e alguém que ensina deve ser alguém que foi ensinado. O ministro deve ser um homem das letras. Paulo pediu a sua Bíblia e os seus livros, e sua capa. Ele precisava daquilo. Ele era um homem que vivia com os livros. Paulo vem de uma cidade, ele é originário de uma cidade que tinha uma biblioteca imensa. Então ele era um homem do estudo. Um pastor que não estuda é alguém extremamente perigoso para a igreja, do ponto de vista do ensino. Não estou dizendo que é mau caráter, entende? Estou dizendo que a possibilidade de ensinar errado a igreja é muito grande. E o ensino errado pode desgraçar a vida de alguém. O preparo, além de ser para o próprio bem do ministro, favorece a congregação. O preparo intelectual deve estar somado também ao preparo espiritual. Não deve ser nem desassociado. Não é uma coisa em detrimento de outra coisa. São duas coisas que andam juntas. O ministro, quando estuda as Escrituras ou qualquer outro assunto que vai somar para o seu trabalho, deve pôr-se de joelhos e adorar a Deus pelo conhecimento que tem recebido. Porque Deus tem dissipado sua ignorância, tem afastado as trevas de sua mente para compreender mais coisas. Então, o ministro deve ser alguém dedicado ao estudo. Dedicado ao estudo. Eu ainda não vi, não soube, em toda essa minha pouca história, de uma igreja que sabatinou um ministro e perguntou: quantos livros o senhor lê por ano? Quanto tempo o senhor dedica ao estudo diariamente? Eu nunca vi. Deveríamos nos preocupar com isso. A segunda coisa que aprendemos aqui é sobre a conduta do ministro, não apenas sua cabeça, mas sua vida. Há um ponto também em que muitas igrejas, no tempo presente, se preocupam apenas com a cabeça do ministro e não com a vida.
Outras querem só a vida e não a cabeça, e não a sua capacitação intelectual. A conduta do ministro vai glorificar a Deus ou não. Seu compromisso com a palavra deve levá-lo ao compromisso com a vida. Não apenas o compromisso em ensinar corretamente, mas viver aquilo que ensina. O ministro é um homem da palavra, um ministro da oração e um homem da igreja. O constante afastamento de tudo que pretenda controlá-lo e afastá-lo da sua missão deve ser permanente. A luta dele de se afastar de tudo que o afastará do Senhor é uma luta diária. Vimos aqui como Arão portou-se diante de Deus, de Moisés e do povo. Ele se calou. Curiosa essa frase de Arão também aqui, porque Arão se calou diante do pecado dos seus filhos. Observe o que eu vou dizer aqui, irmãos, eu vou dizer com muito temor. Arão viu Deus executando 2 ministros e ele se calou. Hoje, quando muitos pastores veem um ministro caindo, eles esquartejam em praça pública. Devem seguir o exemplo de Arão. Discirna, tenha temor no seu coração, se cale. Vivemos um tempo em que pastores querem dar satisfação de tudo e opinar sobre tudo em redes sociais. Tem que falar sobre o Papa, tem que falar sobre a queda de um pastor. Tudo que acontecer tem que falar. Não, porque eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar diante da minha congregação, irmãos. Eu não sou o pastor do planeta Terra. Eu não sou o pastor de uma outra igreja. Eu não sou um pastor de uma denominação inteira. Eu sou o pastor de uma igreja local. Então, inclusive, se a minha igreja está bem orientada sobre um assunto, eu não vou chegar aqui, irmãos, eu preciso falar sobre tal assunto que está na mídia. Vocês sabem que, via de regra, eu não faço isso. Às vezes acontece uma pergunta no culto de doutrina que casou o assunto com algo que estava acontecendo. Então a pergunta surge e eu respondo. Mas quando nós olhamos para esse texto, vemos que Arão nem lamenta, nem se gloria. Ele se cala. Isso deveria estar no manual de ética dos ministros. Arão se calou. Vamos para a fase final, a partir do verso 12. Moisés aqui constata que os sacerdotes concluíram os sacrifícios mencionados no capítulo 9. Então, o ato final era o consumo das partes designadas por Deus, né? Mas isso não tinha acontecido. Então, Moisés se ira e repreende. Veja, primeiro ele relembra lá para o verso 13, né? Comê-la eis em lugar santo, porque isto é a porção de teus filhos. E ele diz aqui o que deveria ser comido. E aí no verso 16 nós lemos, Moisés diligentemente buscou o bode. Veja, diligentemente. Ele foi atrás. E eis que já era queimado, ou seja, todo queimado, indignando-se grandemente contra Eleazar, contra Itamar, os seus filhos que Arão, os filhos que de Arão ficaram, disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Nós estamos falando de um homem manso, viu? Moisés foi um dos homens mais mansos que existiram. Mas ser manso significa que não se indigna também. E ele questionou os sacerdotes. Ele diz, olha, lá pelo verso 12 até onde nós estamos, Moisés relembrou os sacerdotes dizendo o seguinte, isso aqui é muito importante também. Moisés disse, não é porque aconteceu aquilo com Nadab e Abiú que os sacerdotes devem deixar de ter a porção que Deus ordenou. Vocês devem comer com as suas casas, suas filhas, suas famílias. Deus condenou um pecado específico, mas Deus não está retirando os privilégios do ministério. Daquele que trabalha no ministério, coma do ministério. Paulo usa isso também lá no Novo Testamento, né? Aquele que prega do evangelho, que viva do evangelho. Então Moisés estava instruindo novamente Arão, dizendo que uma coisa não pode ser confundida com a outra.
E então ele vai buscar o bode, não acha e repreende. O fato de Deus ter punido Nadab e Abiú causou grande temor no coração de Arão e no coração dos filhos, Eleazar e Itamar. Então, no verso de número 17 em diante, nós lemos: Por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devíeis tê-la comido, porque esse era o critério, né? Como eu tinha ordenado. Então Arão responde a Moisés aqui, veja. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Está falando da morte, né? De Nadab e Abiú. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Vocês estão entendendo o temor de Arão? Arão está dizendo o seguinte: segundo a postura dos meus filhos, eles foram executados e desagradaram a Deus. Nós oferecemos a oferta e não comemos, porque eu não sei se eu estou agradando a Deus. Arão não comeu com Itamar e Eleazar por tremor à presença santa de Deus. Detalhe, eles erraram. Veja que coisa interessante. Eles erraram. Não. E o que é que diz o verso 20? Moisés repreendeu? Não. Moisés disse: está certo. Entendi. Sim. Sim, e Arão também, né? Arão. Tá. Sim. Uhum. Muito bom. Muito bom. Foi. Aqui tem uma questão importante sobre a intenção do coração, né? A intenção de Nadab e Abiú não era agradar a Deus. Então, pegando as duas falas, né, do presbítero Luiz e de Oswaldo, Arão
estava abalado, é inevitável admitirmos isso. Eram seus filhos, né? A sua casa foi separada para o sacerdócio. Isso era algo de grande importância. Imagine você, Deus dizer a você: a sua posteridade me servirá na adoração. Isso era uma honra muito grande dada por Deus a um mortal. Mas Arão tinha uma série de questões que envolviam o seu ofício ali. Não era ali uma questão de insensibilidade de Arão, mas uma questão de compreensão do que Deus havia feito e da postura dele diante do povo. Esse episódio sugere que Deus demonstra mais graça àqueles que pecam por medo de desagradá-lo. Vocês entenderam essa frase? Esse é um pecado por medo de desagradar a Deus. E Deus olhou com compaixão, com graça. Diferente do pecado Nadab e Abiú. Se nós, não é possível dizer isso com toda a firmeza possível, mas se nós olharmos todo o contexto, as recomendações que Deus dá aqui sobre bebida, sobre ensino, sobre essas advertências, sobre falta de moderação, por que Deus fala isso exatamente no contexto de que Nadab e Abiú são mortos? Será que está desconexo? Ou será que esses sacerdotes estavam andando assim? Não foram atentos ao que Deus havia ordenado? Será que eles não tiveram a instrução necessária, irmão? Vocês acham? Que eles não tiveram a instrução necessária para o culto? É claro que tiveram. É mais fácil um pastor hoje, tantos anos depois, errar por desconhecimento. Mas aqueles que estavam ali, vendo Deus visitar com fogo, Deus falar através de Moisés, todos aqueles milagres da própria saída do Egito acontecendo. Será que esse povo não teve a instrução devida? É muito difícil. Aprendemos aqui que na busca em agradar a Deus, nós também podemos errar. Na busca por zelo ou por medo de tomarmos uma decisão que vá desagradar ao Senhor, nós podemos errar, podemos pecar contra Deus. Mas o caráter disso é totalmente diferente da postura de irreverência e desleixo no tratar das coisas do Senhor. É pecado? Sim. Mas Deus observa de forma diferente. Arão tinha medo de desagradar a Deus. Pecou, com medo de desagradar a Deus. Isso é possível? Está aqui. E Deus foi compassivo com ele. Então, o capítulo 10 de Levítico nos ensina sobre a fidelidade a Deus que o povo deve ter. A fidelidade que Deus quer em relação à adoração na igreja, no culto. A fidelidade na liderança. A piedade que um servo de Deus deve ter, como Arão teve. Observe uma cena bem interessante de relacionarmos com a morte de Nadab e Abiú e a morte do filho de Davi que ele teve com Batseba por conta do adultério. Davi ora, jejua, se prostra e a criança morre. Vocês se lembram qual é a postura de Davi depois? Bota minha comida aí que eu vou comer. E se lembram o que acontece depois com quem vê a postura dele? Exato. Então Davi teve uma postura surpreendente ali, né? O caso de Arão também é muito interessante, né? Porque Arão estava destruído por dentro. Eram seus filhos. Mas ele se mantém firme diante do que Deus entregou em suas mãos. Por honra a Deus. Não rasga suas vestes, como o presbítero Luiz falou. Não arranca seus cabelos. Não segue o que a cultura da época seguia, porque ele era um exemplo para a nação, para toda a igreja que estava diante dele. E se cala. O silêncio de Arão é um lamento.
Ele abraça o luto assim, escalando. E ele abraça o luto tentando obedecer. Agora imagine que tudo isso está acontecendo aqui, irmãos. É um momento, né? Então, para Arão processar tudo aquilo e ainda comer as partes do animal e dizer assim, cabe a mim como sacerdote cumprir isso que Deus havia mandado, independente da dor que eu estou sentindo, era muito para um mortal administrar nesse tempo. Então ele escolhe tomar essa posição, ainda que errônea, para agradar o Senhor. E a Bíblia diz que Moisés ficou satisfeito com a resposta. Que essas verdades encham o nosso coração de alegria, de temor e de tremor. E o nosso Deus é um Deus. O texto começa mostrando um Deus que julga, e o texto termina mostrando um Deus que se compadece. Percebeu? É um texto que mostra que Deus tem certa intolerância pelo desvio do seu culto, mas que um Deus que é profundamente compassivo com um coração que tenta agradá-lo, mas está errando. Sim. Qual que é a liderança? Jesus vai dizer que muito é dado, muito é cobrado, né? Então, a quem o Senhor entregou posições de conduzir, mais o Senhor vai cobrar disso. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos orar, louvando a Deus pelo que aprendemos e que nos ajude a guardarmos tudo isso. Presbítero Luiz, ora conosco.